Graça e paz, tudo bem com você? Estou aqui para o nosso estudo bíblico, para fazermos a próxima campanha de oração, jejum, clamor, aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. E o tema dessa campanha é as causas impossíveis, para que o Senhor venha urgente, amém? E responder às causas que aos nossos olhos parecem impossíveis. Será do dia 10/6 até o 30/6, que serão 21 dias, né? E que você possa buscar no Espírito Santo o direcionamento para o jejum, tá bom? E aí as orações ficarão disponíveis aqui. Eu quero colocar no final da tarde de todos os dias, para que você faça no seu melhor horário, amém? Então, a passagem bíblica que nós vamos estudar está em Marcos, no capítulo 9, bastante conhecido, que fala a respeito de um pai de um menino, que ele já tinha tentado de tudo e ele foi até Jesus levar o filho dele, que era lunático porque ele sofria uma influência da lua, porque ele tinha ataques epiléticos, ele era atacado por espíritos malignos, e aquele homem, ele se viu desesperado, ele não tinha uma solução mais, era algo impossível para ele, mas que para Deus não era, e ele foi a pessoa certa, Então você já conhece essa história, e nós vamos ler a partir do verso 17, que diz assim: Em uma da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo-lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nessa passagem aqui, quando o pai ele fala a respeito do filho dele, e ele fala bem assim já para Jesus, como se fosse, de uma forma desesperada, ele fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ali ele já está ativando os sentimentos, mais íntimo de Jesus, que são sentimentos viscerais, os sentimentos de compaixão, de misericórdia, que é sentir, o significado de compaixão é um sentimento visceral, que é sentir junto, é sentir a dor do outro, é ter esse sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do outro. E foi o que o pai do menino que rogou para que Jesus tivesse compaixão, para que Jesus sentisse a mesma dor que ele, e ele pede ajuda. E quando esse homem ele pede ajuda para Jesus, Jesus responde para ele: se tu podes crer. No grego, essa palavra crer é dunamai, que significa ter poder, ter habilidades poderosas, ter uma capacidade específica. E é aqui que eu quero frisar a importância, porque essa palavra crer é um exercício de fé, é o exercício de
treinar a capacidade que Deus tem de acreditar em favor de nós mesmos. Existe a fé que nós geramos, que nós temos em Deus, mas também nós temos que exercer a fé em nós mesmos, de acreditarmos que somos capazes e que o Senhor também vai fazer através de nós. E aqui, nesse versículo, crer, a palavra pistel, significa também eu acredito, eu tenho fé, eu acredito em mim mesmo. Essa palavra, nós podemos destrinchar ela, que ela é uma junção de duas palavras. Pistel é crer, né? Aqui que quando Jesus fala, se tu podes crer. Então, pis é fé e teló é persuadir a si mesmo. Então, é uma fé ao ponto de você persuadir a si mesmo, acreditar em si mesmo. É uma convicção que você não consegue explicar. É algo que você acredita, pronto, acabou. É algo que você vai viver sem uma razão lógica, humana, de uma fé daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Ter fé é estar persuadido, é persuadir a si mesmo, é levar você mesmo ou alguém a acreditar, crer e acreditar. E Deus quer que nós tenhamos essa fé ativa ao ponto de acreditarmos no impossível. Sabe, muitos milagres, eles só são vividos pela medida de fé que nós temos. O processo de oração, você pode observar que quando nós estamos no processo de oração, nós começamos a entender qual é a vontade de Deus para aquela determinada situação. E quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, nós começamos a nos alinhar a essa vontade. E quando nós alinhamos a essa vontade, nós entramos na contramão do sistema, na contramão do mundo. Então, as pessoas ao nosso redor vão começar a dizer: ah, não, segue sua vida, desiste, não, isso não é mais para você, ah, ele nunca vai mudar. Só que dentro do seu coração, o Senhor já colocou a resposta, você já sabe. E quando as pessoas te começam a persuadir para desistir, você sabe que lá no fundo, você sabe o que Deus já falou, o que Deus já ministrou ao seu coração e o que vai acontecer. E essa fé, ela vai aumentando, ela vai crescendo. Às vezes as circunstâncias até abalam um pouco, porque as circunstâncias não estão nada favoráveis. Mas conforme você vai caminhando, você vai percebendo o quanto aquilo que Deus falou para você está condizendo com a fé que está sendo gerado dentro de você. Mas também há um processo contrário, há um processo também em que a pessoa está totalmente perdida e ela não entende qual é o propósito, a vontade de Deus. Então, até ela encontrar essa vontade de Deus, ela vai passar por um processo. É um processo, às vezes, de conhecer mais a Deus, e aí nesse processo de conhecer mais a Deus é onde ela entende a vontade de Deus e ela se firma ali no que Deus diz a respeito daquilo. E por que eu estou falando isso? Porque no livro da oração do Po Yan Shu, o nome é A Quarta Dimensão, ele fala justamente sobre o processo da oração, de você já começar a crer, visualizar, já sentir, é como se fosse um processo de gestação. E aí vai chegar um momento que
você vai ficar grávido e você vai ter o nascimento daquela bênção. Ele fala como se fosse isso. Só que ele fala que você já precisa ver até os detalhes do seu milagre. E eu estou falando isso porque Deus, Ele quer despertar a nossa fé. Nós já estamos num processo de várias campanhas. E nessas campanhas, Deus tem falado algo específico para você. E quando Deus fala, marca o nosso coração. E o que Deus fala, Ele não volta atrás. E eu creio que o Senhor, Ele está firmando a sua fé, Ele também está lapidando a sua fé e Ele também quer despertar novas medidas de fé para você. Aqui nesse contexto desse homem, desse pai com Jesus, aqui o homem ele já está desesperado e aí Jesus joga para ele. E Jesus disse: se você crê, tudo é possível ao que crê, né? E aí, no versículo 23, né? Essa palavra todas as coisas, o significado é todo tipo de coisa, cada ponto, cada parte de um todo, tudo, não há exceção. Tudo é possível ao que crê. Quando você recebe essa habilidade vinda do próprio Deus de ter fé em você e em Deus, você vai continuar agindo, acreditando que Deus está fazendo. Você vai assumir a sua identidade de que você é capaz de viver aquele milagre, que você está sendo preparado para viver o milagre que Deus tem para você. E você vai alcançar qualquer tipo de coisa, tá? Qualquer tipo de coisa. Então, voltando, Jesus transfere para aquele homem a necessidade dele acreditar. E aí no versículo 24 está escrito assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui é quebrado um padrão na vida desse homem. Talvez esse homem ele estava desesperado. Eu acredito que ele já estava desesperado por ver o filho naquela circunstância, porque os demônios colocavam ele no fogo, jogavam ele na água, né? Para ele já era o coração dele já estava ferido. A palavra de Deus diz que a esperança adiada adoece o coração. Talvez o coração desse pai já estava adoecido de ver tantas circunstâncias contrárias, né? A palavra impossível significa incapaz, não ter força, ser impotente, ser fraco, né? A incredulidade, ela gera essa barreira que impede a pessoa de receber aquilo que ela deseja. Ela gera impossibilidade dentro da pessoa. A incredulidade gera impossibilidades. E impossibilidades é isso, é a pessoa se sentir incapaz, é a pessoa que vê assim, sem força, ou então já vê como tipo assim, eu já ajudei o tanto que eu pude, eu abro mão, eu estou impotente diante dessa circunstância. E também a palavra incredulidade também significa desconfiança, infidelidade. Olha só, a palavra incredulidade também significa infidelidade. E muitas vezes a pessoa ela está nessa circunstância, mas também às vezes ela não acredita em si mesma ao ponto dela se auto-sabotar, ao ponto dela trair a si mesma. Quando ela está perto de receber uma bênção, ela mesma ela faz algo errado para ela se sabotar, para ela voltar para o ciclo de doença, para o ciclo de baixas frequências, né? Porque ela não se vê capaz.
né? Tem pessoas que estão ali perto de ser liberto de algum vício e às vezes passa perto de outro que está bebendo, fumando, e às vezes ele cai, porque ele traiu a si mesmo, ele não teve fé em si mesmo. Mas também tem aquele que diz assim, eu vou conseguir, e ali ele determina e ele consegue. A diferença está na forma como a pessoa se vê. A diferença é essa. E eu estou dizendo esse exemplo, mas isso serve para qualquer coisa, até mesmo pela libertação de outra pessoa, porque aqui era um pai pedindo pela libertação do seu filho, tá? E a palavra aqui, quando esse pai ele está em lágrimas, ele fala bem assim, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui é o ponto-chave da nossa campanha. Essa palavra ajuda é uma palavra em hebraico que é boateu. Boateu, eu acho que se fala assim. E significa uma exclamação intensa. É como se ele estivesse correndo, pedindo de uma forma, correndo para que ele fosse atendido. Significa correr para atender um pedido de urgência. É um grito de socorro. É quando a pessoa já está desesperada e ela começa a gritar por socorro, sabe? Significa correr, responder rapidamente a uma necessidade intensa. Também um atendimento rápido, da ajuda imediata. Essa palavra, ajuda-me. Então ele está pedindo aqui, o pai estava pedindo de uma forma muito intensa, como se fosse um pedido urgente. Ele pede para que Jesus acelere, para que Jesus corra, para que Jesus olhe para a situação dele, porque não dá mais para esperar. Ele não consegue mais olhar para o filho dele e esperar, e ficar esperando a circunstância um dia melhorar, talvez um menino um dia. Não, ele está ali desesperado porque ele precisa do milagre urgente. Essa campanha é justamente com essa intenção, E no militarismo, essa palavra, esse termo, ele é usado como um grito de guerra por socorro. Quando o soldado já está agonizando na guerra para que os outros venham ajudar. Talvez você esteja numa guerra, numa batalha espiritual e você se sente impotente, você não vê mais as circunstâncias mudarem e você está como um soldado agonizando no meio da guerra, pedindo para que os anjos do Senhor, para que venham reforços, para que o Senhor escute o seu clamor, para que ele venha e se manifeste de forma urgente. Esse é o tema dessa campanha de oração, para que nós venhamos nos posicionar em oração e o Senhor venha nos socorrer urgentemente, assim como ele veio para aquele pai. E ele veio e socorreu aquele menino, e ele libertou, ele curou, ele transformou. Aquele menino, ele era preso, aprisionado num espírito imundo. Aquele espírito imundo gerava aquela enfermidade. Os judeus acreditam que as enfermidades, as doenças, elas são por cunho espiritual. E aquele pai, ele sabia que aquela enfermidade tinha uma correlação com alguma maldição, alguma herança, maldição hereditária. Então, ele já não sabia a quem recorrer, até porque ele já tinha pedido para os discípulos orarem e eles não haviam expulsado aquele demônio. Eu senti agora, me veio agora de falar isso. Quando eu fiquei doente, eu fiquei desenganada dos médicos,
Os médicos não sabiam o que eram. Eu tratei de tudo o que você imaginar, até pressão alta, depressão, tudo, estresse, um monte de coisas que nada, não tinha nenhuma relação com o que realmente era, que era um problema neurológico. E ali me batia um desespero, porque eu não entendia o que estava acontecendo e eu não tinha uma resposta. E o Senhor, Ele me tocou para falar isso porque naquela época demorou bastante para achar o diagnóstico, mas o diagnóstico só veio quando eu tive um novo encontro com Deus, que mudou a minha vida, quando eu comecei realmente a converter de verdade, quando as camadas da religiosidade foram saindo da minha vida e eu comecei a experimentar um milagre de Deus, que veio o diagnóstico e logo o Senhor começou a me curar de dentro para fora. E assim é um processo de libertação na vida do cristão. E talvez você esteja agonizando já, sem saber o que fazer. Eu quero dizer para você não desistir. Continue clamando ao Senhor. Continue clamando. E por mais que você esteja assim, já se achando sem forças, Ele é a sua força. Ele vai mandar reforços espirituais, anjos do Senhor para te socorrer, amém? Então nós vamos orar, iniciando essa campanha, e nós faremos esses 21 dias nesse sentido, amém? Que eu espero que com essa palavra que eu fui tão breve, eu tenha sido clara, no sentido de que você entenda o significado dessas palavras aqui, a intensidade que há quando nós pedimos ajuda ao Senhor, quando nós pedimos ajuda do Senhor para nos libertar de um pecado, para nos libertar de uma escravidão, de um vício, de um problema familiar, de algo cíclico, né? Uma herança familiar, ou até mesmo trabalhos feitos contra as nossas vidas. E saiba que Ele está disposto, Ele está disposto, Ele está aí na sua frente, olhando para você, e Ele quer que você exerça a sua fé, Ele quer que você acredite que você vai sair dessa circunstância, que você vai sair dessa situação, que a sua fé vai te impulsionar a viver o impossível aos olhos humanos, amém? Então, vamos orar? Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor que nessa campanha, assim como o Senhor veio com misericórdia e amor na vida daquele pai que estava desesperado por aquele filho que aos olhos humanos era impossível, que hoje, Senhor, o Senhor se levante para nos ajudar. Hoje nós levantamos as nossas vozes em exclamação, pedindo ao Senhor ajuda, para que o Senhor venha correr e atender o nosso pedido de urgência. Senhor, quantos já não aguentam mais, já estão agonizando no campo de batalha, Senhor, pedindo auxílio. Hoje que o Senhor possa enviar os teus anjos, Senhor, que nesta campanha o Senhor venha com o seu milagre urgente, Senhor, de forma, Senhor, sobrenatural. Venha fortalecer os teus filhos, venha libertar, Senhor, venha restaurar a vida, Senhor, vem, Senhor, transformar e prosperar as finanças. Vem, Senhor, na área sentimental, na área emocional, na área familiar. Senhor, em todas as áreas, nós exclamamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor de ajuda
em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza em oração a alcançar a Tua misericórdia, Senhor, a ativar também dentro de nós o exercício de fé, para que os milagres venham acontecer e que nós venhamos a acreditar em nós e acreditar também na Tua palavra, porque o Senhor fala e o Senhor é fiel para cumprir cada uma das Suas promessas. O Senhor não é homem que minta, para nem homem que se arrependa. Então hoje, Senhor, nós nos posicionamos e bendizemos o Teu nome, porque já sabemos que grandes coisas o Senhor fará. Assim como o Senhor fez o milagre, Senhor, daquele menino ser liberto, Senhor, de um espírito geracional imundo, Senhor, de possessão, mas também de enfermidade. Hoje, Senhor, eu creio, Senhor, que está sendo liberado libertação, Senhor, que estava, Senhor, necessitando nas nossas gerações e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós consagramos, Senhor, essa campanha a Ti e cremos que o impossível vai se manifestar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, fiquem na paz. Se você sentir que tem pessoas que necessitam ouvir essa palavra, você pode compartilhar, convidar também para participar dessa campanha. Amém? Então, um forte abraço, amo você em Cristo Jesus e até a próxima oração.